Tudo bem, Zé Ricardo? Em nome da Câmara Municipal de Santo André, boa noite. Estamos iniciando a audiência pública para a explanação do motivo pelo qual a equipe de vôlei está sendo extinta, bem como outras modalidades esportivas no município de Santo André. Compõe a mesa o vereador Dr. José Ricardo, presidente desta audiência pública. O senhor Almir José Padalino, diretor do Departamento de Esportes da Prefeitura Municipal de Santo André. Estão também presentes no plenário a senhora Patrícia Armelin, ex-jogadora de vôlei do Hand Clube, senhora Regina Rolim Rosa, ex-jogadora de vôlei também do Hand Clube, senhor José Carlos Rubens César, ex-jogador de basquete no município de Santo André, senhor Manuel Pedro Cereja Frade, ex-jogador de vôlei da Seleção de Santo André, senhor Cláudio dos Santos, assistente da Diretoria de Esportes de Santo André. Boa noite a todos os senhores e senhoras presentes aqui à Câmara Municipal de Santo André, nesta noite em que estaremos aí justamente nesta audiência pública, buscando alguns esclarecimentos a respeito do esporte amador de uma forma geral. A finalidade desta audiência pública é o esclarecimento por parte do governo, em nome do diretor de esportes aqui da cidade, o Almir, professor Almir, ele poder aqui passar alguns esclarecimentos. Eu gostaria de colocar aqui com alguns dados importantes como que se processará esta audiência pública. O Almir, ele terá 10 minutos para estar falando sobre o esporte da cidade como um todo. Posteriormente, os vereadores terão aí a oportunidade de 3 minutos para fazer perguntas e o tempo correspondente para a resposta do diretor de esportes. A seguir, será colocado para a plateia, para todas as pessoas presentes, também fazerem as perguntas aqui à mesa, tá? Então, será passado o microfone a todos os senhores e senhoras presentes, através da manifestação com respeito às perguntas. Nesta audiência pública, estamos aqui com a presença dos vereadores Bahia, Cláudio Malatesta, Montorinho, do vereador Paulinho Serra, Tiago Nogueira, e eu sei que também de outros vereadores que estão pela casa, que eu tenho certeza que logo mais estarão também aqui junto conosco. Então, às 18h25, colocaremos um tempo limite de, no máximo, 1h30 para esta audiência pública. Dou início a esta audiência pública, colocando aqui o requerimento. Foi feito um requerimento aqui na casa no dia 19 de abril, onde constava, considerando-se o destaque da equipe de vôlei competitivo de nossa cidade, que imprimiu ao cenário nacional ao longo de sua história com revelações de atletas, e aí cita-se nomes, Amauri, Xandó, William, Montanaro, Moreno, dentre muitos outros, sendo que este último foi campeão da seleção brasileira por 17 anos. De acordo com matéria veiculadas em jornais, e temos esses jornais, pelo menos parte deles, aqui conosco, onde mostram reportagens a respeito da extinção de vôlei, sobre a audiência que nós colocamos, e bastidores do Bom Dia, onde também coloca informações do esporte, ou seja, sabendo-se dessas informações apenas, única e exclusivamente pela mídia escrita da cidade e região, os vereadores, na sua totalidade, os 21 vereadores, assinaram esse requerimento de explicação ao diretor de esportes o porquê da situação de estar sendo desfeito equipes
E aqui a gente colocou, inclusive, no requerimento que, considerando que temos informações de outras modalidades esportivas tendo a mesma consequência. Sabemos que, por exemplo, o handball juvenil está dentro dessa situação. Tivemos informação a respeito de basquete, de algumas categorias, natação de algumas categorias. Isso nos preocupa porque esse daqui será um ano de competição aqui na nossa cidade. Então, diretor Almir, conhecendo, sem dúvida, acho que todos nós precisamos conhecer um pouquinho da política aqui da cidade para o esporte, saber um pouquinho do seu planejamento, saber um pouco das metas, estratégias, bem como dos resultados que o esporte tem trazido para a cidade. E a importância, sem dúvida, que sem o diretor de esportes nós não teríamos a condição de alavancar o esporte na cidade. Mas, acima de tudo, o que estamos percebendo aqui na nossa cidade é que o Departamento de Esportes, desde 2009, vem aplicando cada vez menos, 2009, 2010, 2011, recursos para o esporte. O esporte, ele necessita desses recursos. Então, gostaria de colocar agora os 10 minutos que se seguem para o senhor colocar um pouquinho a respeito dessas informações que abastecerão a todos nós a respeito das perguntas que faremos. Boa noite a todos. Boa noite, vereador José Ricardo, demais vereadores, público presente. A nossa ideia no Departamento de Esportes é fazer com que nós consigamos realmente fomentar o esporte na cidade de Santo André. O que a gente encontrou na cidade em 2009, vindo para cá, foi várias modalidades sem categorias de base nenhuma. E a gente sabe, não precisa ser um expert em esporte, que a gente sabe que todo o trabalho tem que ser desenvolvido através das categorias de base. A nossa ideia realmente é fortalecer o esporte na cidade, investindo nas categorias de base. A gente acredita que isso é um trabalho de médio a longo prazo. A gente sabe disso e a gente não pode cortar essas etapas. Nós temos aí mais ou menos 4.000 crianças nas nossas escolinhas de esportes da cidade. E nós temos o exemplo que a gente pode citar hoje aqui, que é essa questão da nossa audiência. Nós temos somente duas escolinhas de voleibol na cidade. Ou seja, já é uma modalidade que não está atraindo as crianças, o voleibol na nossa cidade. Duas modalidades. Se por acaso nós diagnosticarmos alguns talentos dentro dessas escolinhas, nós não temos o que fazer com essas crianças. Por quê? Há mais de 10 anos não se trabalha com categoria de bases na nossa cidade. Então, o nosso olhar é direcionado a isso. Muitos ex-atletas que estão aqui, eles não começaram nas categorias principais das suas equipes. Todos eles, ou a grande maioria, fez parte das categorias de base. O que nós estamos propondo como órgão público, a gente apoiar as categorias de base na cidade. Não é verdade, ou podemos citar assim, que estamos extinguindo o voleibol na cidade. A realidade não é essa. O que nós estamos fazendo é o seguinte: a gente está fazendo esse caminho que a gente acredita que é o correto, que é das categorias de base. Nós voltamos com o voleibol feminino, que há muitos anos não tinha na cidade. Então, a partir de 2009, nós estamos aí com 2 equipes de voleibol feminino, uma sub-17 e uma sub-19, que estão representando a cidade nos jogos regionais e jogos abertos e outras competições. Então, nós estamos tentando colocar ou refazer o voleibol na cidade de Santo André. A gente viu que esse procedimento que tem, eu acredito em 2 coisas que dá para se fazer esporte na cidade. Uma é você investir nas categorias de base. Outras é você ter um grande parceiro para poder auxiliar a você manter uma categoria de alto rendimento, né? O alto rendimento a gente não consegue fazer sem parceiros, né? Também acredito que não seja obrigação da prefeitura em bancar essa equipe, e sim seria responsabilidade da prefeitura buscar esses parceiros.
E isso nós tentamos fazer a todo momento. Nós pegamos aqui a prefeitura sem um projeto de lei de incentivo ao esporte, sendo o proponente a prefeitura de Santo André. Não tinha um projeto de lei de incentivo ao esporte. Quer dizer, que era uma coisa que já deveria ter sido feito quando surgiu a lei de incentivo ao esporte federal, né? Até porque, pela proximidade do partido que estava na cidade com o partido federal, que é o mesmo partido, né? Então, a gente gostaria que tivesse sido feito esse investimento, que não foi feito. Aí, o que aconteceu? A maioria das empresas que estão vinculadas ao esporte, ou que gostam de apoiar o esporte, elas já fecharam com outras cidades, fecharam com outros clubes. E o que nós fizemos? Nós precisamos fazer, ou fizemos, 5 projetos de lei de incentivo ao esporte federal, sendo que o do handebol feminino já foi aprovado, e os outros estão em encaminhamento, contando com basquete masculino, natação e acredito que voleibol. Tínhamos a possibilidade de investir ou de fazer apenas um projeto para a lei de incentivo do ICMS, que é um projeto estadual. Por quê? Como proponente, a prefeitura só poderia fazer um projeto de até R$1 milhão. E escolhemos justamente o voleibol masculino para fazer esse investimento. Esse projeto ele foi aprovado na lei de incentivo ao esporte, na lei de incentivo estadual, do ICMS. Era um projeto de mais ou menos R$900 mil. Mudou-se algumas regras aí a nível estadual, e esse projeto foi cortado para R$460, R$480 mil. Né? Só que o projeto, ele cortou justamente a parte que contemplava a ajuda de custo aos atletas. Mesmo assim, a gente levou, fizemos alguns contatos com algumas empresas, eu posso citar pessoalmente, fizemos contato com a Pirelli, fizemos contato com a Ródia, fizemos contato via telefone ou e-mail para 50 empresas maiores, né, de arrecadação maior de ICMS da cidade. Entramos em contato com a CIEPSP, levamos a nossa equipe, a Fiesp, para fazer uma apresentação para todos os empresários, no sentido de esclarecer como funciona tanto a lei de incentivo ao esporte federal como a lei de incentivo ao esporte estadual, porque muitos empresários não sabem como proceder nesse sentido. Então, procuramos levar esse esclarecimento a essas pessoas. Até o momento, não tivemos nenhum retorno positivo quanto a isso, somente a semana passada, por contato telefônico e depois pessoalmente, nós entramos em contato com uma grande empresa de publicidade e de gerência de esportes em São Paulo, onde ela disse que teria um parceiro que gostaria de investir no esporte em cima do voleibol, através da lei de incentivo ao esporte do ICMS. Para que isso aconteça, que isso seja uma coisa que passe a ser a realidade na cidade, nós estamos possibilitando, ver se nós conseguimos, com o governo do Estado, de pegar aquela estrutura desse projeto que foi aprovado do ICMS de 460, 480 mil, e tentar tirar esse e acrescentar esse nova proposta que nós estamos fazendo de novo para o governo do Estado, de um projeto de R$1.016 mil, eu acredito, tá? Para que ver se esse parceiro ele acaba apoiando a investida no esporte da cidade. Então, nós não negligenciamos em maneira nenhuma o esporte da cidade em nenhum momento. O que nós estamos fazendo é simplesmente tentando readequar, porque o que nós vimos foi que a proposta dos últimos anos no esporte da cidade, ela não teve grandes resultados, né? Nós podemos citar aqui alguns resultados desses últimos 3 anos que nós tivemos aqui, em questão de conquistas de títulos, convocações de categorias de base de alguns atletas, que há muito tempo Santo André não conseguia. Então, mais do que ninguém, eu gostaria de ter todas as modalidades em Santo André, na cidade de Santo André. Só que tem algumas coisas que a gente tem que reavaliar, né? Nós não podemos manter uma categoria de alto rendimento na cidade
se nós não temos as categorias de base. Por quê? A gente vai ficar exclusivamente dependendo do parceiro que vai investir nessa equipe. Nós tivemos já muitos exemplos de cidades onde o investidor foi embora e simplesmente se acabou o esporte naquela cidade, naquela modalidade. O mais próximo aqui que tivemos foi o futsal no Sul, onde o investidor saiu e a equipe se dissolveu, vindo vários atletas até jogar no Santos Futebol Clube, em outras cidades aí, porque realmente o poder público ele não tem essa condição de manter o esporte de alto rendimento, né? Então, o que nós gostaríamos de deixar bem claro, que para cada ação que nós estamos fazendo, quando fala em extinção de uma modalidade esportiva, eu vejo como você acabar com aquela modalidade esportiva na cidade. E não é isso que está acontecendo, né? Citaram aqui alguns exemplos, que nem, do voleibol já citei, né? Nós voltamos com o voleibol feminino, estamos fazendo as categorias, vamos fazer 11 peneiras na cidade toda, em 11 locais diferentes de Santo André, para começar a fazer o trabalho de base na cidade. Já estão todas elas com datas marcadas, sendo divulgadas, tendo 3 professores, inclusive um dos professores é o Moreno, tá? Que está com esse projeto com a gente. E nós estamos revitalizando todo esse processo. No caso do basquete masculino, que eu já vou falar que também foi citado como extinção, também não extinguimos nada. O que acontecia? O basquete masculino ele tinha até a categoria infantil. Nós não tínhamos nem categoria juvenil e nem cadete, e tínhamos a principal. Aí o que acontecia? Nós trabalhávamos desde as categorias menores, chegava infantil, esse garoto não tinha para onde ir. Aí vinham outras equipes, pegavam esses garotos, levavam embora. Nós não conseguimos trazê-los de volta. Então, o que fizemos? Paramos por algum momento com a categoria principal do basquete masculino e colocamos a categoria juvenil e cadete, ou seja, criamos 2 categorias a mais. Isso possibilitou que a gente desse continuidade para esse trabalho e ganhasse um pouco de fôlego, para que nós fôssemos buscar outros investidores, porque o investidor, o que ele quer também, ele quer uma estrutura onde ele sinta segurança de onde ele está investindo o dinheiro dele, né? Isso possibilitou para a gente que depois de muito tempo a gente tenha um jogador na categoria sub-15 de seleção brasileira, no basquete masculino, tá? Que a gente só conseguiu segurar esse garoto porque nós seguramos as categorias tanto juvenil e cadete, e onde a gente também pôde trazer um pouco mais de investimento para essas categorias de base, para que a gente pudesse segurar esse garoto, porque times com poder aquisitivo maior do que o nosso já estavam fazendo propostas para esses garotos. Então, a gente acha que é fundamental a importância das categorias de base, estamos abertos para que e gostaríamos de ter os parceiros do voleibol masculino, estamos aí abertos para isso, buscamos esses parceiros, estamos esperando resposta até dessa empresa que nos contatou a semana passada, tá? E a partir do momento que nós tivermos um parceiro para trabalhar com a gente, nós estamos de braços abertos, porque a gente sabe da importância também do esporte de alto rendimento para essas crianças que serão os futuros jogadores de voleibol e das outras modalidades da cidade de Santo André. Muito bem. Após essa explanação, quero aqui estar colocando a presença também do vereador Almir Sicotti e do secretário Nilson Bonomi aqui junto conosco nesta audiência pública. Gostaria de estar abrindo questionamentos dos senhores vereadores. Perguntas. Vereador Bahia. Microfone para o vereador Bahia, por favor. Três minutos de pergunta e o tempo correspondente. Isso, 3 perguntas e 3 minutos para uma pergunta e o mesmo tempo correspondente para a resposta. Podemos fazer bloquinho de 3. Vamos lá? Nós estamos em 6, 7 comigo? Tá. Bloquinhos de 3. 3 vereadores vão fazer perguntas para você, Almir. Tá? E aí, em cima das 3 perguntas, aí você responde. Boa noite a todos. Eu gostaria de dizer o seguinte: todos nós sabemos que Santo André sempre foi referência na área esportiva. Eu cheguei aqui em 1973, tive o prazer e a honra de acompanhar todas as modalidades andreenses
na época na Pirelli, o basquete, o vôlei, o voleibol, o boxe, né? A natação. E de um certo tempo para cá, em torno de 10 anos para cá, nós vivemos numa decadência muito ruim para a nossa cidade de Santo André. Basta dizer que é o seguinte, o esporte, ele também é educação, é cultura, tira as crianças da rua, né? Então, a gente está muito entristecido com o que vem acontecendo na área esportiva andreense. E essa é uma razão da gente estar fazendo essa audiência pública aqui hoje. Então, diretor, o senhor acabou de falar aí nesse instante que muitos parceiros, nós estamos perdendo muitos parceiros para outra cidade. Não é uma falta de habilidade nossa, de quem está tocando isso, a própria Secretaria de Esporte, de estar perdendo esses parceiros para outra cidade? O senhor não acha que foi uma falta de habilidade nossa, de nós não ter esses parceiros do nosso lado? Por exemplo, a única modalidade que eu vejo que dá uma alegria para nós ultimamente aí é o basquete, que no ano passado eu estive acompanhando juntamente com o senhor, e até a camisa nossa não tinha patrocínio nenhum. Nós tivemos a honra de acompanhar lá, fomos campeão, inclusive, a camisa lisa. Incrível, mas um time que foi campeão, não tinha nada, propaganda de ninguém na camisa. Nós disputamos com o Ourinhos, inclusive estamos aí na final de novo, né? Tive lá no sábado, tive a honra de ver as meninas ganharem de novo de Catanduva, né? E a camisa nossa era lisa. Eu cheguei para o secretário Nilson Bonomi e conversei com ele. Falei, Nilson, estou muito triste, porque eu fui ver nosso time de basquetebol jogar e não tem propaganda de ninguém na camisa. Em torno de 30 dias depois, o Semasa resolveu ajudar aí, eu vejo agora a propaganda da Semasa. Então, minha pergunta é essa, não foi falta de habilidade nossa, né, de conversar, a própria secretaria, de estar conversando para que esses parceiros não tomassem destino para outra cidade, e nós mesmos convencêssemos a estar em Santo André, para ampliar e ter um desenvolvimento melhor na nossa área esportiva? Próximo vereador, Paulinho Serra. Boa noite a todos. Pedi desculpa que estou com o nariz um pouco entupido, então a voz vai sair mais fanha que o normal, viu, presidente? Primeiro agradecer a presença aqui do diretor, do secretário Nilson Bonomi, mas lamentar a ausência do secretário da pasta, que eu acho que era essencial a presença dele nessa audiência pública. Eu queria, de forma bem rápida, até porque acho que a prioridade aqui é ouvir o público presente, com relação às perguntas, perguntar primeiro se dentro dessa política, né, que foi explicado, que vai aplicar na base e que não foi extinto, mas na prática a gente pode concluir que foi da parte do poder público. Se isso não vai, com relação a patrocinadores, causar um desestímulo para a nossa cidade, para que os patrocinadores não, já que acabou, extinguiu e a notícia é sempre negativa, se isso não vai causar um desestímulo para futuros e propensos patrocinadores. Porque, e aí já fazendo continuação da pergunta, o problema, diretor, pelo tudo que foi falado, é que o esporte, a política do esporte, ela é vista como gasto e não como investimento. O problema é um problema de verba, pelo que me pareceu, o senhor falou, a gente perde jogador para outra cidade. Por que a gente perde jogador? Porque não tem dinheiro. Aí o problema que o Bahia levantou, patrocínio, dinheiro. Tem que investir na base. Me parece uma escolha, ou a gente investe na base, ou investe no esporte de ponta. Volta ao problema do dinheiro. Então, a questão da verba desse departamento em 2009, 2010, 2011, qual a evolução disso e se há efetivamente um planejamento para essa verba aumentar. Porque o que me parece assim, se não há verba pública e não há planejamento para essa verba aumentar, a gente vai ter que buscar parceiro. Mas não é a melhor forma de buscar parceiro extinguindo a vedete que a gente tem. Então, minha preocupação vai nesse sentido. Obrigado. Próximo vereador, Almir Cicotti, e aí a gente fecha o bloquinho de 3 vereadores. Boa noite a todos, boa noite, diretor Almir, presidente dessa sessão, vereador Dr. José Ricardo, secretário Nilson Bonomi, boa noite a todos. Diretor, nós temos na nossa cidade, através do orçamento,
justamente essa questão que o Paulinho Serra colocou, que é o investimento, nesse caso, no esporte, e com certeza, em cima disso, nós temos um planejamento. Gostaria de saber qual é o planejamento para o próximo ano. E outra pergunta que eu queria fazer mais diretamente, nós colocamos aqui, através da fala do vereador Bahia, justamente a questão de investimento, a questão dos parceiros, e aí onde eu levo também aos patrocinadores. E a pergunta direta que eu gostaria de fazer, que logo no início da administração da diretoria do esportes, quantos patrocinadores nós tínhamos e para quais modalidades aqui na cidade? E aí, queria saber também quantos patrocinadores nós temos hoje. Nós temos na cidade várias empresas de ponta, temos várias empresas que têm um histórico de investimento no esporte, porque acham que o esporte traz publicidade, valoriza a marca. E aí a gente sabe que também essas empresas, por conta desse histórico de investimento, se elas ainda continuam investindo. Essa é a minha pergunta. Obrigado. Agora, nós vamos ter as respostas do diretor Almir. Começar aqui alguns tópicos que eu tenho, se caso não atender a expectativa de vocês podem retornar. Vereador Bahia, em nenhum momento eu falei que nós perdemos parceiros para outras cidades, né? O que eu disse que nós perdemos alguns jogadores para outras cidades. Parceiro, a gente não perdeu nenhum para outra cidade, né? Eu citei alguns exemplos de parceiros que saíram de uma cidade e foram para outra. No nosso caso, nós não perdemos nenhum parceiro para outra cidade, né? Eu não citei isso daí e não tenho conhecimento de nós termos perdido algum parceiro nosso para uma outra cidade, né? Quanto ao desestímulo do investidor, eu concordo também, né? Eu acho que o investidor, eu vejo assim, o investidor ele quer associar a imagem dele com uma equipe vitoriosa, todo mundo sabe disso, ninguém gosta de colocar a imagem dele com uma equipe que não tenha prestígio ou que não tenha conseguido nenhuma conquista. Infelizmente, nos últimos anos, no caso específico do voleibol, nós não tivemos muitas conquistas, né? Então, nos últimos anos, de 2005 a 2010, a classificação da Superliga foi um sétimo, um quarto, um quinto, um sexto, um oitavo e um oitavo, né? Participando sendo que no máximo... Não, perdão, isso no Paulista. Na Superliga foi um 11º com 12 participantes, um 10º com 15, um 12º com 15 participantes, um 10º com 12, um 12º com 17 e um 14º com 15 participantes. Essa foi a nossa classificação na Superliga, né? Então, o que a gente está tentando fazer, existem duas saídas. Ou a gente melhorar o nosso índice técnico da nossa equipe, para que a gente atraia esse investidor, ou a gente mostrar um alicerce melhor para que esse investidor entre com dinheiro na cidade, né? É muito difícil quando nós fomos em alguns lugares, a gente não leva especificamente uma modalidade esportiva, nós levamos um leque, né? Aí, geralmente, a pergunta que nos fazem é a seguinte: qual dessas equipes tem melhor condição de chegar? Entendeu? É essa a preocupação do investidor. O investidor ele não investe no esporte somente por investir, ele quer também aparecer, ele quer associar a marca dele com uma equipe vitoriosa, né? Então, nós, nesse caso do desestímulo, a gente tem que ver que tem esses dois aspectos, né? Talvez a gente precisasse ter uma melhora na nossa equipe, para depois a gente conseguir trazer mais investidores para trazer esse investidor ao nosso lado, né? No caso também de algumas empresas que nós fomos atrás, tem muitas empresas que elas têm crédito,
tanto a nível de imposto de renda, como também de ICMS. Eu não sei explicar profundamente a respeito disso, mas elas não têm que pagar para o governo esse tipo de percentual, né, do imposto de renda e do ICMS. Ela não consegue abater. Então, a empresa ela até quer ajudar a gente, só que ela não consegue porque ela não tem como fazer isso, né? Então, essa também é uma justificativa por empresas, e foi um caso específico da Pirelli, que nós fomos lá e ela não tinha condição de ajudar, porque na lei do incentivo, acho que federal, ela tinha um crédito com o governo e a gente não podia direcionar o dinheiro para a equipe de voleibol. Não sei se foi a federal ou a estadual, né? Quanto às verbas do departamento, o meu cargo, ele é um cargo técnico, né? Esse planejamento de verba orçamentária, essa questão não passa, e eu não tenho autonomia para decidir isso. O que chega, assim, para mim chega, Almir, você tem essa verba para trabalhar. E dentro dessa verba a gente tenta direcionar o esporte na cidade em todas as modalidades que a gente pode estar direcionando e fazendo o trabalho, né? Contando que o esporte da cidade, ela não contempla só o esporte de alto rendimento. Nós temos as categorias de base, nós temos as escolinhas de esportes, e temos as competições que são tradicionais na nossa cidade, né? Jogos escolares, jogos da terceira idade, agora participando pela primeira vez o júri, que é os jogos regionais de idosos. Então, nós temos também direcionar algumas verbas para essas ações esportivas que fazem parte da cidade de Santo André. Quanto aos números de patrocinadores, se não me falha a memória, quando nós entramos aqui, nós temos 2 patrocinadores. Eu acredito que o antigo patrocinador do voleibol masculino e o patrocinador da natação, que era a Bridgestone, né? Aí se refez, e hoje nós temos como patrocinador, tínhamos até ao final da Superliga, a Esprid como patrocinador do voleibol masculino, né? E perdemos o patrocínio da Bridgestone, né? A justificativa do patrocínio da Bridgestone foi a seguinte: ela se montou uma presidência da América Latina da Bridgestone. Então, as ações elas tinham que ser a nível de América Latina. Então, o que ela faz no México, ela tem que fazer aqui, tinha que fazer em outra localidade que ela tinha fábrica. E a natação não tinha condição de ser desenvolvida na América do Sul dentro da visão da Bridgestone, tá? Por isso que ela se distanciou da natação, que foi uma perda grande para a gente. Mesmo assim, mantivemos todas as equipes de natação, como foi citado, todas elas continuam com os treinamentos e o apoio da Prefeitura de Santo André. Vamos às perguntas. Vereador Montorinho, depois vereador Malatesta, que se manifestou. Bem, boa noite a todos e a todas. Cumprimentar o Nilson Bonome, o presidente Zé Ricardo, Almir, e também lamentar a ausência do secretário da pasta, né? Eu acho que faltou com respeito à casa, que ele foi feito o convite, está ausente, mas vamos tocar com o Almir mesmo. Quero aqui, Almir, sempre que, eu já estou cansado de ouvir isso aqui na Câmara, sempre que quer justificar alguma incapacidade em fazer alguma coisa, joga-se para o governo anterior, né? Sempre assim. Esse parece que virou um hábito, Mas aí, eu quero, recentemente nós recebemos aqui na Câmara o handebol, o pessoal do handebol que veio aqui praticamente, né, com o Pires, com o chapéu na mão, lamentar a situação que ficou lá. Está aqui, ó, representante, né? É uma pena. Agora, eu acho, Almir, que está faltando um pouco de capacidade para ir em busca dos patrocínios. E a nossa cidade não é uma cidade pequenina, é uma cidade que tem um volume de empresários importante, que dá para fazer um trabalho na área do esporte. A Santo André está perdendo a referência
em relação ao esporte. Não falo só da prefeitura, não, o da cidade também, o Esporte Clube Santo André, que está aí vai acabar indo lá para o Nacional, para a terceira, já está no Série C, não sei. Então, a nossa cidade está ficando à mercê do esporte como era no passado. Então, eu queria, e o Paulinho foi muito feliz na colocação, queria que você explicitasse para nós aqui, e já estamos indo para o terceiro ano, Almir. Não estamos iniciando 2009, nós já estamos no terceiro ano, 2011, praticamente na metade. Então, eu acho que há tempo suficiente ainda, Nilson, você como representante do prefeito aqui, legítimo, enquanto chefe do gabinete, ainda há tempo suficiente para a busca desses patrocínios. Isso que eu quero aqui. E queria que você mencionasse para nós, 2009, 2010 e 2011, o que foi o seu orçamento em relação à sua área do esporte. Vereador Malatesta. Boa noite, Almir. Boa noite, Nilson Bonomi, pessoal que é envolvido com esporte na cidade, aos meus companheiros vereadores. Eu queria tirar uma dúvida. Eu acho que todos nós aqui estamos cheios de dúvida, mas eu tenho uma em particular. E que eu sempre venho cobrando, por várias vezes, Wilson, a questão do projeto de esporte para a cidade. Um projeto por escrito, onde a gente tem um programa do que é que vai ser feito, qual as metas a serem atingidas. Então, vou aproveitar aqui e fazer essa provocação, amigo. Nós precisamos saber o que é que vai acontecer com relação ao esporte na cidade. Nós, vereadores, e a população envolvida com o esporte. Então, acho que essa audiência é uma grande oportunidade para que a gente possa fazer esse compromisso aqui, né? Tanto o esporte competitivo, quanto as demais áreas do esporte. Sei também, e é muito propícia a vinda do Nilson aqui, que os vários departamentos dentro da administração trabalham com orçamento extremamente enxuto, né? Com certeza o Almir não vai poder fazer tudo aquilo que ele gostaria de fazer, porque o orçamento é enxuto, e quando precisar cortar e precisa remanejar, a gente já sabe de onde que vai sair o dinheiro, da onde que tem que tirar para colocar numa outra coisa, num outro departamento. Eu fiz uma provocação aqui, especialmente com relação ao handebol, que me sensibilizou bastante, porque essa garotada está conquistando muita coisa para Santo André, e que, infelizmente, recentemente, eles perderam um jogo no interior por WO, porque o ônibus quebrou no meio do caminho. Então, eu fiz uma provocação aqui. No dia 26 de abril, eu pedi, Nilson, indiquei aqui uma solicitação de concessão de crédito adicional para o handebol no valor de R$200 mil. Está protocolado aqui, vai chegar na mão de vocês. Eu gostaria que visse com bastante carinho, exatamente para essa questão da própria locomoção dessa garotada que tem sido muito valorosa na conquista de vários títulos aqui para a cidade de Santo André. Então, essa é uma provocação que eu fiz. Uma outra coisa que aí é a segunda pergunta, me desculpe, mas eu tenho que fazer, é com relação ao projeto que foi enviado para Brasília, na questão voltada para as Olimpíadas. Se já existe algum encaminhamento na questão do projeto, e que também informar aqui as pessoas envolvidas, que nós criamos aqui nessa casa, e na quarta-feira vai ser a primeira reunião, uma comissão de assuntos relevantes para acompanhar a evolução do projeto voltado para as Olimpíadas. Então, nessa comissão está o vereador José Ricardo, que preside essa audiência, o Paulinho Serra, o Bahia, e eu e o Jairinho. Então, nós estamos aqui para somar. Nós queremos que a administração se junte a nós, que nós nos juntemos à administração nessa questão das Olimpíadas. Muito obrigado. Vereador Tiago Nogueira. Bom, boa noite a todos e todas. Eu quero, na mesma linha, primeiro parabenizar o vereador Zé Ricardo pela iniciativa da audiência, acho que muito pertinente, e lamentar a ausência aqui do senhor Edson Salvo Melo. Eu acho que ele seria a pessoa aqui para explicar as prioridades da pasta dele. Porque dinheiro na cultura tem. O problema é prioridade.
que nós vamos contratar. Nós podemos contratar a Produz, por 885 mil, nós podemos incentivar o vôlei, nós podemos incentivar o handebol. É um grande debate. A prefeitura tem um orçamento de mais de 2 bilhões. Nós votamos aqui. Toda a subvenção que vem aqui para essa casa, a bancada do PT de oposição tem votado para remanejar recursos. Nós nunca negamos, porque nós achamos que nós não podemos engessar o governo de fazer uma administração. Chega o recurso aqui e a gente vota. Está aqui o secretário aqui de gabinete que é testemunha disso. E eu acho, Almir, que você deveria parar de pensar no passado e começar a se preocupar com o presente. Porque, na minha opinião, o que vocês estão fazendo em Santo André é uma tragédia com o esporte competitivo dessa cidade. É uma tragédia. E vocês vão ser julgados por isso. Vocês pegaram equipamentos como Della Antônia, como vários espaços reformados. Se Santo André pegou 14º no voleibol, não sei em que ano, sabe qual o local, qual é a colocação que Santo André vai pegar esse ano? 16º, porque nós não vamos estar. Então, acho que é pior. O esporte precisa se apresentar. Nós precisamos apresentar o esporte. Eu tenho orgulho do vôlei de Santo André, pela história que eu vi o vôlei de Santo André. Né? Ganhando, perdendo, mas uma história. O handebol, como o Montorinho falou aqui, o handebol, os meninos são vitoriosos. Tem um orçamento de uma mixaria por mês. E agora, o Malaté está falando aqui, WO por falta de ônibus. O ônibus quebrar, né? Quer dizer, eu acho que faltou competência aí para poder resolver um problema. Né? Não sei aonde que quebrou esse ônibus, mas teria que ter uma emergência para chegar. Né? Enfim, eu acho que, para mim não ficou claro, você enrolou nas respostas, na sua apresentação, porque o que nós estamos querendo aqui na audiência, e aqui numa boa, é saber o que vocês estão pensando em fazer com voleibol competitivo, com handebol, com esporte. Você está falando, nós vamos fazer investimento na base, vamos atrás de patrocínio. O Montorinho já disse, estamos no 3º ano, no meio do 3º ano. O empresário agora, daqui para o meio do ano, vai falar, pô, mas já está acabando o governo. Né? Daí já é outro problema. No início do governo não teve o projeto, agora já vai estar acabando o governo. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais dos projetos federais, que eu, a bancada do PT, nós se dispomos a ir atrás de recursos federais para apoiar o esporte aqui da nossa cidade. Pode contar com nós somos de oposição, mas se precisar para ajudar o esporte aqui, nós vamos estar ajudando. Muito obrigado. Vamos ter um momento da resposta, mas antes do Almir falar, o secretário Bonomi vai ter a palavra. Boa noite. Quero agradecer pelo convite, presidente. Agradecer aos vereadores pela presença. Quero dizer aqui, Montorinho, que você foi muito feliz na sua fala. Eu acho que é por aí mesmo. Até porque já tem 2 anos e meio de governo e nós não temos que ficar olhando no retrovisor, nós temos que olhar para frente. Tá certo? Eu acho que esse daí é o caminho. Eu acho que a gente ficar culpando o governo anterior é não se preocupar com o futuro. Então, eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que preocupar com o futuro. Se isso realmente, tá certo, está acontecendo na cidade de Santo André, vai ser apurado. E nós vamos ter que fazer uma ação. É para isso essa audiência pública aqui, para que a gente inicie essas discussões e faça o melhor pelo esporte de Santo André. Tá certo? Com referência ao orçamento, eu quero deixar aqui claro que o orçamento que vinha ao longo dos outros anos é o que tem para se fazer nesses anos da gestão do prefeito Aidan. Se existe alguma dificuldade, e aí sim, Tiago, eu vou culpar o Edson por não ter vindo falar com o secretário de Finanças, enquanto eu era secretário de Finanças, para que a gente pudesse fazer alguma coisa para a valorização do esporte. Tá certo? Então, eu acho assim, só queria fazer esse comentário da fala do Montorinho, e não é porque o Montorinho é de oposição, porque eu concordo que nós, enquanto estamos se preocupando com o passado, nós estamos esquecendo do futuro. E o que interessa para a cidade de Santo André é o futuro e não o passado. Tá certo? Com referência ao orçamento, eu acho que é um dos grandes fatores da colocação do diretor Almir, e a minha característica é de defender o governo, mas é de defender a cidade de Santo André.
para que nós não caímos nessa situação de ser fechado, de não ter condições melhores para o esporte de Santo André. Com referência ao ônibus que foi impossibilitado de chegar, tenho conhecimento, e as pessoas que lá no ônibus estavam, têm conhecimento que faltava bem pouquinho para estar chegando lá e não tinha condições de fazer essa locomoção. Então, que a verdade seja dita. Muito obrigado e boa noite. Passar para o diretor Almir responder as questões também dos vereadores. Sim, concordo quanto à referência que a cidade tem no esporte, mas gostaria de salientar que a referência sempre foi vinculada com uma empresa chamada Pirelli. Né? A partir do momento que nós tivemos a parceria da Pirelli na cidade, a cidade foi referência. A partir do momento que a Pirelli, por motivo que seja, parou de apoiar o esporte na cidade, houve uma decadência em todas as modalidades esportivas da cidade. Né? Quanto ao orçamento, o secretário Nilson Bonomi já falou. Né? Gostaria de citar algumas conquistas. Eu discordo quando falam que o esporte na cidade só decaiu nesses últimos 3 anos. Posso citar que nós fomos campeão dos Jogos Abertos do Interior em 2009 na categoria basquete feminino, conquista essa não alcançada desde 95. Campeão brasileiro o ano passado, conquista esta não alcançada desde 95. Campeão dos Jogos Regionais em 2009 na modalidade feminina, que pelo menos há 10 anos essa modalidade não conquistava um título nos Jogos Regionais. Né? Fomos vice-campeão paulista em 2009 e 2010, que também eu acho que desde 2005 a gente não alcançava isso. O retorno da equipe de handebol feminino à Liga Nacional a partir do ano de 2010, que também já estava fora e ausente da Liga Nacional. Né? Então, aqui tem algumas conquistas que fizemos. Né? Nós retomamos o trabalho com atletismo nas categorias menores do atletismo masculino e feminino, com uma parceria com o Clube Atlético Aramaçã. Montamos e voltamos com as categorias de futsal masculino, de todas as categorias de base, até o juvenil, e também com o futsal feminino, com uma parceria com o 1º de Maio Futebol Clube. Estamos fazendo esse ano uma parceria com o Pavão e a academia de tênis dele, um projeto social para 80 crianças para iniciação de tênis de campo. Né? Montamos o Sub-19 e o Sub-19 no vôlei feminino. Né? E o primeiro lugar nos Jogos Regionais de 2010, conquistado pela equipe masculina na categoria Sub-21. Né? Que foi, eu acredito que foi uma conquista feita por essa gestão, no sentido de que há muito tempo também a gente não conseguia chegar nessa categoria como campeão nessa modalidade. Né? Quanto ao ônibus quebrado, também o secretário já se colocou. Tá? Olimpíada do projeto 2016. A cidade ela foi contemplada com esse projeto. Estamos indo para o Rio de Janeiro a semana que vem para dar continuidade ao processo de estar recebendo as equipes olímpicas aqui na fase de treinamento e preparação aqui na nossa cidade. Então, nós estamos no projeto da Olimpíada 2016, sendo contemplados tanto com o Pedro Della Antônia como o Clube Atlético Aramaçã também conseguiu essa pleiteação. Né? Quanto à Superliga e o Paulista, eu concordo em dizer que, na fala do vereador, quando ele disse que nós não estaremos lá, porque mesmo com a equipe nós não estaríamos, porque a classificação nossa já não permitiria que nós participássemos da Superliga. 15º lugar não permite. São os 10 primeiros, me parece, e o convite de mais 2 equipes, esse convite feito pela Confederação Brasileira de Voleibol.
Então, nós não estaríamos. Como também no Campeonato Paulista, nós recebemos uma comunicação do presidente da federação, onde não participaríamos também do campeonato principal paulista de voleibol masculino, por nós termos sido o 8º classificado no ano de 2010. Então, não estaríamos de qualquer maneira, a não ser um convite das duas entidades, tanto da Confederação quanto da Federação Paulista. Tá? O jogo foi em Araçatuba, o jogo de handebol citado do ônibus, né? E quanto aos projetos, a gente gostaria de dizer que existe o projeto, todo ele sempre centrado na formação das categorias de base da cidade. Né? A gente está vinculando a participação do esporte de alto rendimento com os parceiros que nós estamos buscando. E nós estamos buscando. Como eu disse na minha fala inicial, nós não negligenciamos isso. Nós fomos atrás, nós fizemos 5 projetos a nível federal e um projeto a nível estadual, porque só pode ser um. Né? Não foi porque nós só quisemos fazer um, porque no ICMS, até R$1 milhão, você só pode fazer um projeto. Então, eu acredito que nós fizemos isso. Né? Outras ações, para a gente falar, que estamos falando no esporte como um todo, na cidade, eu gostaria de dizer que os jogos escolares, nós estamos trazendo mais escolas para a participação dos jogos escolares, escolas que estavam ausentes há alguns anos estão voltando para os jogos escolares, o número de participantes de jogos escolares sempre está aumentando, ano a ano. Estamos distribuindo para as escolas estaduais os jogos escolares, passe para as crianças gratuito de ônibus, que é uma ação que foi feita nessa gestão do prefeito Aidan Ravin, para possibilitar que essas crianças possam se deslocar das suas escolas até os locais de jogos. Quanto ao Jotiza, que também é um evento que a gente tem que colocar, que trabalha com a terceira idade da cidade, que também tem que ser presenteada com o esporte. Nós aumentamos mais de 50% no número de participantes. Ou seja, hoje nós temos jogando em torno de mais de 1.000 pessoas competindo na nossa competição de jogos de terceira idade. Né? A participação nos Jogos Regionais do Idoso também foi uma conquista desta administração. Foi inédita o ano passado, e esse ano tiraram a classificação geral. O ano passado nós ficamos em 19º, de 70 ou 50 cidades. Esse ano a nossa região reduziu para 23, e nós ficamos em 5º lugar. Contando que essa classificação é nós que vamos buscar, porque a Secretaria do Estado de São Paulo, ela aboliu a classificação geral, porque já havia, mesmo na categoria, na terceira idade, cidades contratando atletas, pagando para esses atletas e jogarem lá. Então, para evitar esse pagamento e sim estimular o esporte na terceira idade dentro da própria cidade, levar esses atletas para os jogos regionais do idoso, eles acabaram com essa classificação por cidade, né, geral, só por modalidade que a gente gostaria, e esse é o critério que nós usamos. Nós fazemos o Jotiza, e os campeões das modalidades são aqueles que representam a cidade. Vamos agora fazer com que tenhamos o acesso agora ao plenário, de uma forma geral, nas suas perguntas. Solicito que sejam levantadas as mãos de quem tem perguntas a ser feitas aqui para o diretor Almir. Perguntas, vamos procurar ser o máximo possível breves, para que as respostas também possam ser breves e alcançar o maior número de pessoas dentro das perguntas, para depois fazermos o encerramento, depois de todas as perguntas realizadas. Quartêmio, está o microfone aqui na frente, a primeira senhora. Vamos fazer bloquinho de 3 perguntas, tá ok? Da mesma forma, 3 pessoas. Boa noite, meu nome é Márcia, estou representando o handebol de Santo André. Diretor, o senhor está meio equivocado num assunto. O handebol, em 2008, ele foi 3º lugar colocado, categoria de base, viu? 3º lugar no regional, em São Caetano, 1º lugar aqui em Santo André e 7º no campeonato juvenil.
Na sua gestão, ele já está desde 2009 sendo campeão, vice-campeão, terceiro colocado. Isso é a categoria de base. Eu gostaria de saber do senhor, por que o senhor acabou com a categoria de base? Outra pergunta, por que o senhor tirou os estagiários que eram da universidade da cidade, sendo sem motivo nenhum, falando que ia repor, aí o senhor colocou o CISA lá para auxiliar os atletas, deixou os atletas sem nada. Gostaria de saber do senhor o que é o CISA, né? E com referência ao ônibus, o ônibus realmente ele foi até Lins. Só que o ônibus na estrada, Marechal Rondon, ele não subia. Os meninos, está aqui um representante, tiveram até que descer do ônibus, para o ônibus poder pegar um embalo, subir e voltar. Então, eu acho que está havendo um equívoco. Eu acho que está havendo uma vergonha para Santo André. Porque esses meninos aqui, eles têm 16, 17, 18 e são campeões na categoria sub-21, diretor. Então, eu acho que a verba para eles não deveria de ter sido cortada. Eu acho que a verba para eles deveria de ter sido prolongada e aumentada. Isso é o handball. Agora, dar R$5.000 para dividir entre 20 alunos com ajuda de custo, o senhor sobrevive com R$5.000, dando R$100 para a maioria do pessoal que estiver aqui? Essa é a minha pergunta. Vamos à segunda pergunta. Luiz. E depois lá... Boa noite, Almir. Boa noite, presidente, secretário, vereadores presentes. Almir, parabéns pelas conquistas de 2009. Mas só relembrando, esse foi um planejamento deixado pela gente, viu? O pessoal das modalidades sabe. Nós deixamos esse planejamento de 2008 para 2009. Então, parabéns a nós dois. Cabe-se algumas perguntas. Porque, por vezes, através de seus supervisores e técnicos, alguns patrocinadores foram oferecidos a você, que os descartou por entender que eram valores baixos. No entanto, você também não conseguiu nenhum outro, qualquer valor que fosse. Poderia nos explicar tal situação, Almir? Mais uma pergunta. A equipe adulta de basquetebol feminino, atual campeã da Liga Nacional, teve um projeto aprovado pela Lei de Incentivo ao Esporte que caducou, contradizendo o que você disse que na gestão anterior nós não tínhamos nenhum projeto aprovado na Lei de Incentivo ao Esporte. Não só o do basquetebol, como o do voleibol também. O voleibol também tinha um projeto. E ambos caducaram. Ainda em cima de planejamento, quais as categorias que você pretende montar? Os garotos de 18 a 20 anos que participaram da peneira que você fez em 2009, estão esperando e vão esperar até quando serem chamados? Se nós tivemos uma peneira em 2009 e nenhum atleta foi utilizado, Bahia, nós vamos ter uma peneira recentemente. Será que algum atleta vai ser usado, senhor secretário? Cabe aqui uma pergunta. Porque de 2009 não foi nenhum usado. E na ocasião, por jornal vinculado na cidade, diziam que esses atletas poderiam ser utilizados na equipe adulta do voleibol. Só mais duas perguntas, eu estou encerrando. Alguma vez você tem conhecimento que a cidade de Santo André participou da segunda divisão de alguns jogos aqui da cidade, ou seja ela abertos, seja ela regionais? Eu não me lembro, e eu estava na gestão anterior, não estou defendendo a gestão anterior, até então porque eu não sou petista, sou do PSB, mas estava lá com eles, eu não me lembro, e nenhuma vez a nossa cidade ser rebaixada, inclusive na gestão do finado Newton da Costa Brandão e outros prefeitos que por aqui passaram. Eu só queria saber se nós caímos, caso a resposta fosse positiva, gostaria de saber se isso fazia parte do seu planejamento. Eu acredito que não. Mas o que o senhor está fazendo para que nós agora subamos
Até então, porque todos nós sabemos que nós só vamos participar da divisão principal porque estamos sediando, viu, Tiago? Porque caso contrário, nós estaríamos na segunda divisão. Nós estamos sediando. E com quantas modalidades o senhor vai? E em relação ao voleibol, eu gostaria de saber qual a equipe que está sendo contratada. Até então, porque eu tenho informação que nós temos ainda pessoas recebendo na modalidade e elas não serão aproveitadas nos jogos. Obrigado. Vamos a mais uma pergunta. Solicitaria que a pergunta fosse um pouquinho mais breve, para dar tempo para todas as pessoas fazer. Esse será o final do bloquinho de 3. O diretor responderá e depois abriremos para mais 3 pessoas. Eu gostaria de saber como é que se conseguem patrocínios através de e-mail. Eu não consigo entender qual é a credibilidade que o investidor vê em receber um e-mail. Olha, você quer participar, patrocinar uma equipe de voleibol? Você quer patrocinar uma equipe de natação? Enfim, eu não vejo, eu acho que a pessoa, o responsável abre o e-mail e já não sente credibilidade alguma. Esse é um ponto. Inclusive, eu gostaria só de deixar um parêntese aqui a respeito do que aconteceu com o Orlando na Superliga. Ele, num jogo contra o Minas, lá em Minas, ele defendendo a equipe, o árbitro entendeu como ele não tivesse com a razão e deu um cartão vermelho, ele foi expulso da partida, enfim. Isso foi para o Tribunal Desportivo e a prefeitura, o departamento, né, de esportes, levou ninguém para defendê-lo. Eles defenderam ele através de um e-mail. Então, eu não consigo entender assim qual é a valorização que se tem de um atleta que é de Santo André, que iniciou a carreira aqui, que veio das categorias de base, da Pirelli, lá de trás, ter sido tratado com descaso, como foi o caso dele, e ainda pegou 4 jogos de suspensão. Muito bem, agora vamos às respostas do diretor Almir. Posteriormente, abriremos para mais 3 perguntas. Respondendo às primeiras perguntas, quanto ao investimento do handebol, só gostaria de citar que nós pegamos o orçamento do handebol em 2008, que era de R$212 mil, e nós trouxemos para R$362 mil. Tá? Então, foi uma das equipes que a gente mais pleiteou em questão de custos. Quanto à divisão e quanto à utilização dessas verbas, eu posso garantir para a senhora que é muito mais do que R$5 mil que as crianças ganham. Né? Nessa verba de R$5 mil, não é o tamanho dessa verba que a senhora está falando. Ela não é... Veja bem, a verba, eu só estou citando que a verba que a senhora está falando não é de R$5 mil. Outra coisa, a definição a gente dá o total da verba e tá os coordenadores técnicos aí. Esses coordenadores técnicos definem como é a distribuição dessa verba, certo? Então, a minha parte é organizar, administrar. Quem administra a verba dentro de cada modalidade é o coordenador da área, certo? Que no caso do handebol é o ARC. Uma observação, essa presidência orienta ao público que é o seguinte: no momento da pergunta, a mesa ficou realmente acompanhando. No momento da resposta da mesa, é importante que o público também acompanhe a resposta e depois, num segundo momento, se houvermos disponibilidade de tempo, aí entramos com uma nova pergunta, até para darmos direito de resposta também ao diretor em cima da questão. Senão nós teremos agora uma questão de debate, e sabemos que o debate não vai levar a lugar algum. O que nós precisamos agora é do esclarecimento em cima das questões e depois realmente fazermos realmente as perguntas pertinentes. Será aberto ainda perguntas ao público presente. Até porque eu quero fazer um adendo à fala do presidente,
que tem algumas coisas que, da maneira que o diretor está colocando, não é de conhecimento dele. Eu acho que é bom esses esclarecimentos, até para que ele anote e amanhã tenha uma resposta mais firme, né? O menino está aí, está dizendo que tem esse valor, e o diretor está dizendo aqui que não é de conhecimento. Então, para que se esclareça, né, e a gente tenha realmente firmeza na resposta. Até porque também podemos depois, entre os vereadores, fazer essa cobrança em cima dessas respostas que não realmente vêm condizer com o que nós temos aí de amostragem perante os senhores aqui da plateia. Por favor, Almir. Vou buscar essas informações com o Ark, que é o coordenador técnico do handebol, para poder passar para vocês. Tá? Então, dentro disso, o ônibus é um acidente, como aconteceu com o ônibus do Vôlei Futuro, que foi fazer uma curva e o ônibus capotou. O ônibus ele pode quebrar a qualquer momento, né? Não foi um descaso do Departamento de Esporte. Nós estamos fazendo, e até é uma preocupação nossa, e isso pode ser constatado com o ARC, no sentido de o quanto que nós estamos pedindo para que colabore com o handebol masculino da cidade e dos garotos, pelas todas as conquistas que a senhora colocou, que eles conquistaram nesses últimos anos. Tanto que a gente está procurando melhorar cada vez mais a ajuda de custo desses garotos que anteriormente não tinham, que nós estamos colocando agora essas ajudas de custos para eles, que cabe ressaltar isso daí, né? Não é o ideal, mas é o que a gente está procurando trazer até dentro desse aumento da verba do handebol de 212 mil para 362 mil. Né? Quanto aos projetos que todos os patrocinadores que chegaram até nós estamos de braços abertos. O que não pode chegar, e alguma coisa de chegar e se falar, é alguém oferecer R$500 para colocar o nome numa camiseta. Né? É uma coisa que a gente tem que também prestigiar a camisa da cidade. A gente não pode estar fazendo isso. Quanto ao projeto Bola Laranja, é um projeto do basquete feminino. Que eu saiba, o proponente não era a Prefeitura de Santo André. Né? E quando eu falei do projeto que nós não achamos nenhum projeto sendo como proponente a Prefeitura. Né? As peneiras de 2009 e 2010, elas foram feitas para a gente tentar suprir o time de voleibol da categoria principal. Né? Tanto que foi feito pela equipe técnica do Madeira do Celcim. E quem fica responsável por estar trazendo ou pegando essas crianças e aprovando esses atletas para o time é a comissão técnica. Né? Cabe a eles estarem trazendo isso daí. Não é uma coisa nossa. Né? Quanto ao planejamento, já disse, o nosso planejamento é em cima das categorias de base. Gostaria de falar também dos jogos regionais. Né? Os jogos regionais, eu também não ouvi nenhuma vez, em nenhum momento, que Santo André tinha caído para a segunda divisão, até porque esse tipo de coisa só começou a constar a partir de 2009, ou seja, não existia. Né? A segunda divisão, ela começou a fazer parte do regulamento dos jogos abertos regionais a partir de 2009. Né? A única coisa que nós fizemos em 2009 para esclarecer isso, não foi que o nível técnico das nossas equipes foram baixos. Tá? As equipes, basicamente, elas conseguiram as mesmas conquistas de todos os anos. A única coisa que nós fizemos foi não contratar as equipes que antes eram contratadas pela cidade. Nós simplesmente tiramos isso. Né? E aí caímos, mas isso se os jogos regionais é para mostrar qual é a realidade do esporte na cidade, a gente tem que usar aquilo que a gente tem na cidade, e não fazer a contratação. Né? Então, nós só quisemos fazer com que nós contássemos com o que nós tínhamos no momento. E nós fomos lá, 12 ou 14 modalidades a menos. O regulamento dos jogos regionais, ele faz a bonificação de 1 ponto por modalidade que você participa. Então, só ali nós perdemos aí mais de 20 pontos por participação, e não porque o nível técnico da cidade foi baixo. Né?
Quanto aos patrocínios, os e-mails é só uma forma de fazer o primeiro contato, né? De descobrir qual que é quem que é o responsável pelo departamento de marketing da empresa, ou o departamento promocional, para que nós possamos fazer outros contatos. Então, é um primeiro contato. Os contatos outros nós fizemos pessoalmente, certo? Quanto ao Orlando, nós seguimos só uma medida que já era realizada dentro do departamento de esporte e do departamento jurídico. Ou seja, nós temos uma pessoa que cuida da parte jurídico, e ela chegou e disse que a defesa poderia ser feita pelo e-mail, que não teria nenhum problema. Tanto que eu acho que é a pena mínima que se pegou, porque a pena mínima, a pena máxima podia ser feita até de R$100 mil de multa. E nós não pegamos a pena máxima. Sim, mas não tem problema, eu não estou discutindo isso, eu só estou explicando para a senhora que a defesa foi feita e ela não negligenciou, ela foi feita e ele recebeu uma pena mínima, né? Sim, mas recebeu a pena mínima. Vamos esticar aqui, permita-me, Almir, colocarmos mais perguntas. Aquela senhora de branco levantou a mão, o pessoal daqui desse lado depois 2 perguntas e colocaremos aqui. Eu vou pedir mais uma vez perguntas rápidas e respostas rápidas, pois conforme nós combinamos logo no início, às 19h55 estaremos terminando esta audiência pública. Então, nós temos mais pouco menos de 25 minutos para as perguntas e respostas. Perguntas rápidas, de preferência 1 ou 2 perguntas no máximo por pessoa. Boa noite a todos, eu sou a Débora. Eu sempre falei que eu sou esposa do voleibol, porque meu marido joga vôlei até hoje, graças a Deus. Começou em Santo André. Almir, eu estou decepcionada, porque eu já te conheço. Eu trabalhei na Vital, na época que você dava aula lá. E eu nunca pude imaginar que você era essa pessoa responsável de estar acabando com o voleibol profissional de Santo André, que foi onde eu conheci meu marido. O que eu quero dizer é o seguinte: o que você falou em relação às crianças, à categoria de base, tudo o que você falou de projetos, eu acho que é obrigação. E isso eu bato palma para vocês, porque tem que ser feito. Então, isso não precisa se falar, porque faz parte e é o que a gente tem que cobrar. O que eu quero dizer é, onde essas crianças vão se espelhar? Em você? Não vai ser. Quando eu já cruzei várias vezes com o jogador William, que todo mundo aqui conhece muito bem, em fila de banco, e não tem uma pessoa sem cumprimentar ele. As pessoas saem da fila para cumprimentar. Já presenciei em jogadoras de basquete também. Então, acho que é isso que é importante, é essa história que você está querendo acabar. Se você acabar com o voleibol profissional agora, você vai manchar o nome da cidade. Outra coisa, Betim, meu marido jogou no primeiro ano em que a cidade abriu um time de vôlei. Era de se chorar quando a prefeitura fazia eventos no ginásio de esportes com as crianças carentes, que é o que mais se tem em Betim. As crianças choravam de passar a mão num atleta que nem passou pela seleção brasileira. Então, eu acho que você tem que pensar nisso antes de querer acabar com esse time de vôlei. Outra coisa, esses R$500 que você falou, hoje, no mundo que a gente vive, não dá para virar as costas. Eu acho que se somar com outros R$500, a gente vai ser exemplo como a Itália é no voleibol. Porque a camisa dos italianos não tem espaço para colocar uma vírgula de tanta gente querendo patrocinar. E eu acho que isso é para a gente seguir exemplo. E eu estou muito decepcionada por estar vivendo esse momento, porque eu nunca pisei nessa Câmara, é a primeira vez, e eu dei de cara com você. Então, é só isso que eu tenho a falar. Obrigada, boa noite. Boa noite. Eu quero dizer que o diretor está novamente equivocado. Ele realmente é novo e não conhece a história do voleibol de Santo André. Não tinha nem nascido naquela época. Poderia ter lido e se informado mais a respeito. Santo André não só foi brilhante quando a Pirelli patrocinou.
Santo André tem uma história do voleibol de 1954, com a Ródia, Pirelli, foi bem depois, Ródia Casabranca, Randi, com grandes atletas, certo? Foi campeão paulista, foi campeão dos Jogos Troféu Bandeirantes, e ele tinha, naquela época, o voleibol, tinha ajuda da prefeitura, não tinha essas grandes empresas. Tinham pessoas aí, talvez no lugar onde o senhor ocupa hoje, que lutavam e que não admitiam dar para a sociedade a notícia de que o esporte está sendo extinto. Esta moça falou muito bem. Nós precisamos de espelho, porque o senhor disse que tem meia dúzia de gato pingado querendo jogar voleibol hoje em Santo André. É verdade. E este é um exemplo que nós não queremos, porque quando tinha aquela grande equipe em Santo André, era cheio de gente querendo jogar. O senhor está dizendo que não tem dinheiro para ter uma grande equipe e que o patrocinador não quer uma equipe que não ganhe. O senhor foi incoerente, no meu ponto de vista. Precisa ter uma boa equipe para ter um bom patrocinador e vice-versa, certo? O patrocinador exige vitórias, certo? E eu sinto muito ter pouca gente aqui. Acho que nós temos que movimentar mais a cidade. Quero dizer mais uma coisa. Porque se a verba era a mesma na outra gestão, e houve corte agora de 20% a 30% nas modalidades, a verba era igual, certo? E quantas vezes o senhor procurou o secretário para usar a chancela do prefeito para visitar em empresas da região para patrocinar alguma modalidade? Agora, também já percebi que o senhor é muito ocupado, faz por e-mail. Primeiro contato por e-mail é péssimo. É péssimo. Bastou não querer, a gente manda e-mail, certo? Então, eu não estou entendendo. Essa secretaria foi criada, existe uma secretaria de esporte, existe um diretor de esporte, que não tem culpa, como ela disse que está decepcionada com o senhor, não acho que ela deve estar decepcionada com quem o colocou aí. Porque o senhor me parece muito desinformado e pouco interessado em resolver o problema de esporte em Santo André. Mais uma pessoa fazendo a pergunta aqui, pedindo realmente somente uma observação, uma correção. Para nós fazermos a ata desta audiência pública, é importante que todas as pessoas falem o nome antes de começar a fazer o questionamento, tá? Inclusive aqueles que falaram, depois passe para nós o nome, somente para que nós tenhamos a condição de fazer a ata. O senhor fale o nome e pode fazer a pergunta. Bom, boa noite. Eu queria cumprimentar as autoridades presentes e, como participante em mais de 40 anos do voleibol... Por favor, o nome do senhor? Heitor. Eu gostaria, depois de tudo que foi discutido aqui, eu gostaria de... esqueceram de falar uma coisa muito importante em relação à questão de patrocínio, que o atual e o único patrocínio está vigente até junho. Né? Eu termino com um time... brigamos aí, procuramos, falamos de um, falamos de outro, e está vigente. Eu queria saber se você já entrou em contato com a Spread, que é o atual patrocinador, dizendo que você extinguiu o time. Isso eu queria saber. Tá? E uma das perguntas mais importantes. E uma coisa fundamental, eu não posso colocar outros esportes, né, no mesmo patamar que o basquete feminino, e que o voleibol masculino, que tem 60 anos de história. Você tem que ter responsabilidade sobre isso, tá? Isso é fundamental. Não dá para colocar no mesmo patamar com o Pirelli. Você esqueceu de falar do SESI, né, que foi campeão várias vezes, né? A gente teve a Pirelli, a nossa mãe Pirelli, mas nós tivemos o SESI e outros. Nós tivemos, na gestão passada, eu tenho que agradecer, aproveitar que é uma audiência pública, ao Shopping ABC, que ficou por 10 anos uma empresa aqui da cidade, que fez com que nós tivéssemos um esporte, onde é muito caro, e todo mundo sabe por que é muito caro, porque é o segundo esporte do país, porque é tricampeão olímpico, porque é bicampeão mundial, e outras coisas. Tá? É caro por causa disso. Mas aqui faz parte, esse ambiente, Santo André, faz parte de um dos ícones, né, onde surgiram esses tantos ícones. Então, nós temos que pagar esse ônus, sim.
Tá? E isso é fundamental. Nós temos um patrocinador vigente, já que se falou, e o único patrocinador que o Departamento de Esporte. E se você puder responder, você diga qual que você trouxe, tá? Desde que você está lá, que já está no fim. Vamos às respostas agora, solicitando que nós teremos apenas mais uma rodada, até pelo horário, então, dentro das respostas que foram pontuadas, tá ok, diretor? Quanto à primeira colocação, eu quero deixar bem claro que eu acho importantíssimo também o voleibol, né? Eu não sou contra o voleibol. Eu só acho que é um esporte. Que, como o senhor que está saindo da sessão, que falou o que quis, né, e não teve, né, a decência de sentar e ouvir a resposta, então, o que eu queria dizer para ele é o seguinte: o esporte, o voleibol é caro hoje para se fazer sozinho. Nós estamos em busca. Já queria contar novamente que o primeiro contato que nós fizemos foi... Vamos dar direito a pedir, por favor, ao público, dar direito à resposta do diretor Almir em cima das questões ora formuladas, por favor. O que eu gostaria de dizer quanto à sua indagação, o que a gente está fazendo é correndo atrás. Eu acho importantíssimo, e já falei isso para a comissão técnica de voleibol que vai lá, o espelho é fundamental, eu concordo com isso. Só que hoje nós precisamos de um parceiro. Como eu coloquei para vocês, nós estamos correndo atrás. Fiz um contato na quinta-feira da semana passada com a XYZ, é uma empresa de promoções artísticas, tá? E ele está correndo atrás de um patrocinador. Se vier o patrocinador, nós vamos manter a equipe. O problema é que, com a verba que nós temos hoje, sem um parceiro, não dá para manter, né? A questão, talvez eu tenha sido mal compreendido dos R$500. A questão é que a camiseta tem algumas normas que a gente seguiu como base para patrocínio, né? A gente citou ou mensurou alguns valores para a camiseta, para o time entrar com o nome no peito, na manga, em outros lugares, nos shorts. Então, só foi uma questão de um critério técnico de valores, até para a gente poder padronizar isso. Porque senão não tenho como mensurar. O cara fala, eu quero o meio da camisa, eu quero a manga. Como que pode ser? Então, é só uma questão técnica isso. Senão fica muito difícil de você administrar essa coisa do patrocínio, né? Quanto à colocação na segunda pergunta, eu jamais... eu só citei a Pirelli por ser o último remanescente desses grandes investidores. Eu sei que a história do voleibol em Santo André é muito anterior a isso. Só que eu gostaria também de ressaltar que hoje o voleibol está num patamar completamente diferente do patamar ali há 30 anos, 20 anos atrás, né? O esporte foi muito mais valorizado e tem a gente precisa de um recurso muito maior do que antigamente para manter. Mas nós não somos contra. O que nós queremos fazer, como concordo com a sua fala, é obrigação da cidade manter as categorias de base. E é isso que nós estamos fazendo, porque hoje ela não tem categoria de base do voleibol. Então, nós estamos fazendo isso. É uma coisa que nós estamos correndo atrás. E, consequentemente, paralelamente, nós estamos buscando os parceiros para a gente manter a equipe de voleibol. Se nós não gostássemos do voleibol feminino, tivesse algumas coisas contras, a gente não ia usar o único projeto que poderia ser feito na lei do incentivo estadual para o voleibol masculino. E nós fizemos para o voleibol masculino, porque nós sabemos da importância e da história que ele tem com a cidade. Então, isso é uma coisa que a gente gostaria de salientar novamente, né? Gostaria de dizer que ainda não somos Secretaria de Esportes, né? Nós somos um departamento dentro da Secretaria de Cultura, Lazer, Esporte e Turismo, né? Quanto ao contrato da SPRID, eu gostaria de deixar claro, já foi conversado com a SPRID. O contrato com ela
era vigente até o término da Superliga. Né? Eu gostaria até de salientar que nós estamos indo para a Sprid conversar amanhã com eles, justamente porque tem 3 parcelas do patrocínio que estão atrasadas, que nós colocamos a verba do Departamento de Esporte para cobrir as 3 primeiras parcelas desse patrocínio que não foram pagas. E nós estamos discutindo isso amanhã, lá em São Paulo, junto com a Sprid. Para darmos direito a mais uma rodada e a última, eu solicitaria que seja feito apenas uma única pergunta para dar direito também às 3 perguntas. Caso contrário, nós encerraremos, tá ok? Eu vi aqui o pessoal que levantou a mão. Boa noite. Na sequência, o senhor, esta senhora e aquele senhor de preto ali, tá ok? A senhora e depois o senhor de preto. E aí encerramos. Eu queria fazer uma pergunta que o diretor tem falado bastante aí na questão de esporte de base, tá? Que a prefeitura está começando a investir em esporte de base. Realmente, tem várias ONGs aqui em Santo André que trabalham o esporte de base. Nós temos, por exemplo, a Associação Desportiva Santo André, que recebeu 2 milhões de reais o ano passado, e esse ano recebeu, até agora, mais de 800 mil reais. Aí a gente pega e acaba com um time, com um esporte, que era referência da cidade, e mantém essas coisas. Teoricamente, era para manter esporte de base. Eu fui até lá para matricular o meu filho e, se eu quiser, eu vou ter que pagar R$50 por mês de mensalidade. Onde o pessoal está sediado num local público. Isso daí está na página da transparência da Prefeitura de Santo André. Vocês podem entrar, olham lá, Associação Desportiva Santo André, o ano passado recebeu 2 milhões de reais e esse ano recebeu 800 mil reais até agora, para manter o judô. Eu não tenho nada contra, acho que tem que fazer. Agora, está num local público e o povo que for lá tem que pagar a mensalidade para manter o seu filho ali. E com relação às ONGs aí também, isso daí eu queria até me referir ao Bom Nome, que isso é uma questão de uma caixa preta. Eu entrei com requerimento de informação para saber desse pessoal que trabalha para a prefeitura para fazer esse esporte de base para criança e adolescente, e a resposta da prefeitura foi simplesmente: não vou responder porque você não tem que saber o que está acontecendo. Vamos à segunda... Só mais um minuto. Eu queria saber se o prefeito está gostando da atual política de esporte que ele mantém aqui na cidade. Vamos à segunda pergunta desta senhora. Boa noite. A minha pergunta é rápida e eu queria saber se o senhor, o diretor, já foi nas escolas, falar com as crianças qual esporte que eles gostariam. Sair do gabinete e ir na rua perguntar para as criançadas qual esporte que eles gostariam de ter em Santo André. É isso. Ok. E a última pergunta do senhor de preto que levantou o braço. Senhor presidente, senhores vereadores e meus caros colegas esportistas. Eu comungo do mesmo pensamento de todos aqui, que não há possibilidade de se criar categoria de base sem que haja uma equipe de alto rendimento na cidade. Não há inspiração nenhuma para os que estão se iniciando. Agora, eu gostaria de perguntar ao nosso diretor se ele tem conhecimento de que o secretário estadual de esporte, Jorge Pagura, recentemente se manifestou, até mesmo em palestras em jornais, no sentido de que ele quer apoiar as cidades que tenham tradição em determinados esportes. Então eu pergunto ao senhor diretor, se Franca é tradicional no basquete, Santo André, sem dúvida nenhuma, é a cidade mais tradicional no voleibol, tanto masculino como feminino. Então, a minha pergunta é se o senhor diretor manteve algum contato com o secretário estadual Jorge Pagura, ainda mais considerando que Jorge Pagura é professor da Fundação Santo André.
Só uma perguntinha. O nome do senhor? Ok. Resposta aqui do diretor. Quanto à AD Santo André, para a gente poder viabilizar o dinheiro que sai do Fundo de Apoio ao Esporte, ele tem que passar por uma entidade. A AD Santo André, ela representa todo o esporte da cidade. Então, todo o dinheiro que é destinado a pagamentos de federações, materiais, ajuda de custos de atletas, todo ele passa pela AD Santo André, né? O trabalho que é realizado das escolinhas de judô, as escolinhas, elas são do Gil, que é o presidente da AD Santo André. Ela não representa a prefeitura, né? Ela não tem vínculo com a prefeitura. O vínculo da AD Santo André com a prefeitura é simplesmente uma forma de você utilizar o dinheiro público diante dos pagamentos e das necessidades das modalidades esportivas, né? Quanto às escolas, eu vou pessoalmente, e talvez fique difícil, né, porque assim, se as pessoas acompanhassem os jogos escolares, elas saberiam que eu estou presente em quase todos os dias, em todas as modalidades, como também vou em todos os ginásios e acompanho as modalidades. Nós pedimos e solicitamos, e foram feitas, a todos os coordenadores de modalidades que acompanhassem os jogos escolares para diagnosticar os talentos que podem ser achados durante os jogos, para que a gente possa trazer para as equipes de base da cidade. Esse trabalho ele é realizado, tá? Quanto ao contato, concordo plenamente com o senhor. Nesse último mês, eu tive 3 vezes na Secretaria do Estado, conversando com o Eduardo, que é o segundo homem na Secretaria de Esportes do secretário Pagura. Inclusive, colocando essa dificuldade nossa, relatando isso, houve um contato, uma intenção do governo do estado, inclusive, de trazer um centro de excelência para a cidade de Santo André, tá? Só que o centro de excelências, eles têm, em São Caetano, ele pegou o centro de excelência de voleibol. Não dá para a gente trazer um centro de excelência de voleibol para Santo André, né? Esse já foi um trato que foi feito com São Caetano anos atrás. Mas estamos trazendo um centro de excelência para Santo André, possivelmente para se trabalhar com natação na parte de Paralimpíadas, né? Estamos trazendo, parece ter uma promessa de se trazer isso, né? Concordo que o basquete e o voleibol, são esportes que são mais fortes na cidade, mas nós não podemos abrir mão de outras modalidades também. Eu acho que a gente tem que olhar com olhos para todos, né? Então, seria só isso. O contato está sendo feito com a Secretaria do Estado e estamos procurando viabilizar qualquer benefício que a Secretaria do Estado possa trazer para a cidade de Santo André. Dentro das considerações finais, o secretário Bonomi vai ter a palavra. Deixa as considerações finais, no final, gente. Também, bem, só explicando, Santo André tinha um convênio com a Bridgestone. Santo André tinha um... Secretário, diretor, vamos encaminhar aqui para o encerramento. O secretário Bonomi vai fazer as suas considerações. Depois nós temos também aqui uma consideração de ordem final, e parece que o Paulinho quer fazer também um encaminhamento, e aí a gente vai encerrar. Senão, conforme nós dissemos logo no início, com respeito ao horário, isso daqui se estende indefinitivamente. Paulo César Serra. Bom, boa noite. Quero agradecer pela reivindicação, pela audiência. Eu acho que é assim que se constrói,
com debate sadio, tá certo? Reivindicações sadias, discussões proveitosas, e quero deixar aqui um informe do prefeito Aidan de que o vôlei não vai acabar. Veja só, foi realmente uma colocação aqui do prefeito. Já ficamos, eu acho que contemplados diante desta audiência pública. Viu, eu posso concluir? Posso concluir? Não vou te atrapalhar. Desculpa, viu? Então, quero agradecer a presença de vocês, dizer que a prefeitura vai se empenhar, vai ajudar e vai fazer o melhor para o esporte de Santo André. O prefeito Aidan foi eleito para isso e é isso que nós iremos fazer. Muito obrigado. Eu gostaria... Com certeza ele terá uma resposta, senhora. Gostaria de estar aqui também finalizando. Estou aqui em mãos com um abaixo-assinado, senhor diretor, de mais de 2.000 munícipes de Santo André que estão solicitando o não término do vôlei competitivo da nossa cidade, do qual nós já estamos contemplados. Mas, de qualquer forma, será entregue esse abaixo-assinado ao senhor, inclusive solicitando o protocolo desse abaixo-assinado, para que tenhamos realmente esta situação favorável. Eu quero agradecer a todos os presentes por esta audiência pública, agradecer imensamente ao senhor secretário. Quero deixar aqui já a resposta ao abaixo-assinado, que não haverá nenhum tipo de retaliação ao vôlei e que nós continuaremos com essa modalidade. Totalmente contemplado. Parabéns ao vôlei de Santo André. Declaro encerrada esta audiência pública.